Bem, pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula sobre processos de software, né? A gente vai trabalhar agora com o tópico lidando com mudanças, né? As mudanças são inevitáveis em todos os grandes projetos de software. Isso aí é um risco, né? A mudança ela é um risco. O cliente é, ele quer um novo requisito que não estava especificado inicialmente, né? Você tem uma nova tecnologia, por exemplo, antes o sistema era web, agora eles querem que o cliente quer que desenvolve um aplicativo, um app, né? Para smartphone, né? E tudo isso impacta, né, na construção do software e pode gerar retrabalho, né? Aí cabe à equipe, né, de desenvolvimento absorver isso, porque isso pode ser uma oportunidade de lucro, né, de gerar receita. Né? Não, olha, para fazer essa modificação aí, a gente vai ter que gastar tantas horas e isso vai gerar um custo de tantas horas, né? Então, mas isso pode gerar trabalho, né? Consequentemente, receita. Então, saber lidar com mudanças é uma boa prática da engenharia de software, né? Bem, reduzindo o custo de retrabalho. Prevenção de mudanças quando o processo de software inclui atividades que podem antecipar possíveis mudanças antes que o retrabalho se torne necessário. Por exemplo, um protótipo de sistema pode ser desenvolvido para mostrar algumas características fundamentais dos sistemas para os clientes. Protótipo é você criar ali um conjunto de telas, né, que vai mostrar o sistema, que vai simular a execução do sistema, né? Essa é a verdade. Quando você apresenta o protótipo para o cliente vai bater o olho e vai falar, olha, peraí, tá bacana, não, acho que poderia ser assim. Então, prototipação é uma das formas de prevenção de mudanças, né? Tolerância a mudanças. Quando o processo é desenvolvido para que mudanças possam ser acomodadas a um custo relativamente baixo, né? O seu ambiente de desenvolvimento, ele tolera mudanças, ele permite mudanças. Geralmente envolve alguma forma de desenvolvimento incremental. As mudanças propostas podem ser implementadas em incrementos, né, que ainda não foram desenvolvidos. Se isso é impossível, então um incremento único, uma pequena parte do sistema pode ser alterada para incorporar a mudança. O que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, essa modificação, a gente vai absorver ela, mas ela vai vir nos próximos entregas, né, nos próximos incrementos. Mas assim, uma coisa que o livro não fala, que aqui ele já vem para prototipação, é você utilizar ferramentas que fazem as coisas de forma automática, né? Por exemplo, eu tenho um framework de persistência para o banco de dados, né? Eu tenho meu banco de dados. Às vezes, uma modificação simples no banco de dados requer um retrabalho muito grande na concepção do sistema, no projeto do sistema, na implementação do sistema. Se eu tiver uma ferramenta que ao alterar o banco, eu automaticamente altero o sistema fazendo pequenos ajustes, altero a implementação do sistema com pequenos ajustes, isso é interessante. Então, se você tiver um aparato tecnológico potente, você vai conseguir absorver mudanças facilmente. Não, olha, isso aí é fazer o seguinte, eu vou ter que fazer uma alteração no banco, vai gerar uma nova tela e eu vou absorver sua mudança sem um custo exagerado. Seu cliente não precisa saber disso, né? Ele não precisa saber que você tem essa tecnologia que vai fazer aquilo de uma forma simples. A tecnologia, se você está usando a tecnologia, é um mérito seu da sua empresa, né? Então, isso é uma forma de tolerar mudanças. Isso é muito comum, você ter partes do código gerada automaticamente. Geração de código em desenvolvimento de software é um processo fantástico que permite, né, que permite à equipe de desenvolvimento aceitar facilmente as mudanças. O livro não está relatando isso aqui não, mas é só um adendozinho pela experiência que eu tenho, e isso é muito comum, né, você usar ferramentas de automatização que geram código, né?
Bem, prototipação de software. Um protótipo é uma versão inicial de um sistema usada para demonstrar conceitos e testar opções dos projetos. Então, é uma versão básica ali, executável do sistema. Um protótipo pode ser usado no processo de engenharia de requisitos para ajudar na elicitação e validação dos requisitos. Então, ele pode passar pela engenharia de requisito, ele pode passar na parte de projeto, né, para explorar explorar opções e desenvolver um projeto de interface de usuário, e ele auxilia também no processo de teste, né? Benefícios da prototipação: melhoria do uso do software, né? Maior proximidade com as necessidades do usuário, né? Você vai apresentar para o usuário o protótipo, o usuário vai interagir com esse protótipo, né, para sentir como que o sistema no futuro ficará semelhante, né? Melhorias na qualidade do projeto, consequentemente, se você tem a prototipação, isso pode auxiliar no projeto. Maior manutenibilidade, eu discordo, eu acho que o protótipo ele é muito incipiente e eu acho que ele não impacta tanto na manutenibilidade. Manutenibilidade é você dar manutenção, manutenção é depois dele estar pronto. Tanto é que o protótipo, depois você descarta ele, né? Reduzir esforços de desenvolvimento, eu concordo, porque uma vez que você tem um protótipo, o desenvolvedor ele já sabe mais ou menos, ele não tem que perder tempo. Como que vai ficar essa tela? Como que vai ser essa tela? Como que vai ser esses componentes? Como que vai ser esse grid? Como que vai ser essa interação? Como que vão ser essas mensagens? Às vezes isso no protótipo já está especificado, né? Então, reduzir esforço de desenvolvimento, eu concordo. Agora, maior manutenibilidade, eu discordo, porque o protótipo, depois que o software estiver pronto, manutenção é depois que você já tem um produto, né? Depois que o software estiver pronto, esse protótipo nem vai ser usado mais. Então, eu discordo dessa parte aqui do Somerville, né, do autor aí. Bem, aí está aí o processo, né, o conjunto de atividades do desenvolvimento do protótipo. Isso aqui é muito relativo, isso aqui é só um esboço, não necessariamente é feito dessa forma. Mas você tem que estabelecer os objetivos do protótipo, aí isso vai gerar como artefato o plano de prototipação. Você vai definir funcionalidade do protótipo, vai gerar aqui uma definição geral, você vai desenvolver o protótipo, você vai ter como resultado um protótipo executável, né? E você vai avaliar o protótipo fazendo um relatório de avaliação, se o cliente aprovou, quais são as modificações, o que precisa. Esse é o processo, né? Um conjunto de atividades de desenvolvimento de protótipo, né? Continuando, desenvolvimento de protótipos pode ser baseado em linguagens ou ferramentas de prototipagem rápida, né? Então, você vai utilizar alguma ferramenta para desenvolver o protótipo, né? Por exemplo, se for vou dar um exemplo, se você vai desenvolver um sistema web, né? Você pode construir um conjunto de páginas estáticas, ou seja, com os dados estáticos, sem ter dados dinâmicos, né? Então, se você conseguir construir ali um conjunto de telas, né, de páginas estáticas, mostrando o fluxo de execução do programa, as principais telas, como que vai ser o layout inicial, eu acho que você está resolvendo o problema, né? Então, por isso que ele pode ser baseado em linguagens, né, nesse sentido. Nesse caso, do software, um software web seria um protótipo em HTML e JavaScript, né? Pode deixar a funcionalidade de fora do teste. A prototipação deve focar em áreas do produto que não são bem entendidas. É claro que você não está preocupado com checagem de erros, né? A checagem de erros e recuperação podem não estar incluídas no protótipo, né? Tranquilo, então você não precisa testar fielmente o protótipo. O foco deve ser em requisitos funcionais ao invés de não funcionais. Por exemplo, requisitos funcionais é o que o sistema faz. Eu quero um sistema financeiro. Não, então eu vou testar aqui o contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, conta corrente. Isso aqui vai estar no protótipo. Agora, autenticação, para ver quem vai poder usar o sistema, a parte relacionada à segurança, isso não é um requisito funcional, um requisito não funcional. Então, você não tem que se preocupar com isso nesse momento, né? Aqui ele está falando para descartar os protótipos, né? Pois não são uma boa base para um sistema em produção, né? Então,
desenvolveu, o protótipo é esquecido, mas naturalmente isso acontece na equipe de desenvolvimento, né? Você gerou lá a especificação de requisitos, gerou o protótipo, aquele protótipo depois, naturalmente, ele entra em desuso, porque o sistema já vai ter a versão original dele, né? Bem, entrega incremental, né? Ao invés de entregar o sistema em uma única entrega, o desenvolvimento e a entrega são distribuídos em incrementos, nos quais cada incremento entrega parte da funcionalidade. Esse é mais relacionado ao desenvolvimento ágil, né? O que é o desenvolvimento ágil? Você especifica um pouquinho, desenvolve um pouquinho, valida um pouquinho e entrega um pouquinho, né? É assim que funciona. Isso é a entrega incremental. Hoje é muito popular esse tipo de abordagem, né? De desenvolvimento ágil, né? Você tem tecnologias aí, processos aí bem definidos que utilizam essa metodologia ágil. Por exemplo, o XP, o Scrum são exemplos, né, de processos relacionados à metodologia ágil, né? Então, hoje é uma tendência, né? A entrega incremental é uma tendência. Os requisitos do usuário são priorizados e os requisitos de mais alta prioridade são incluídos nos primeiros incrementos, né? Então, por exemplo, isso aqui é mais ou menos relativo, né? Isso aqui porque é o seguinte, às vezes o requisito de maior prioridade, você não consegue implementar ele antes de implementar os requisitos de menor prioridade. Vou dar um exemplo. Você quer desenvolver um sistema para fazer a venda de um produto para um cliente de tal fornecedor. Beleza. Então, o requisito principal é fazer a venda. Beleza. Mas, para você fazer a venda, você precisa de cadastrar o cliente, você precisa de cadastrar o produto, você precisa das informações fiscais do produto, você precisa de criar uma loja, você precisa de criar um caixa, você precisa de criar formas de pagamento, você precisa de criar, vamos supor que for um e-commerce, você precisa de criar uma forma de frete. Então, você tem que praticamente fazer 70% do sistema de CRUD, ou seja, de cadastro, para depois fazer o requisito de mais alta prioridade. Então, isso aqui não é tão verdade assim, né? Você, na prática, não consegue entregar requisitos de alta prioridade, porque os de alta prioridade dependem dos de baixa prioridade, né? Então, é só um exemplo aí de que, na prática, isso não é assim. Assim que o desenvolvimento de um incremento é iniciado, os requisitos são congelados, mas os requisitos dos incrementos posteriores podem continuar a evoluir, né? Então, essa é a entrega incremental. Desenvolvimento e entrega incremental. O desenvolvimento incremental, que a gente já viu, né? Você desenvolve o sistema em incrementos e avalia cada incremento antes de proceder com o desenvolvimento do próximo incremento. A abordagem é normalmente usada em métodos ágeis, né? Eu falei processos ágeis, né? Mas aí, o nome adequado aqui, métodos ágeis, né? Por exemplo, Scrum ou XP. Avaliação feita por representantes do usuário / cliente, né? Você tem uma avaliação. Em paralelo, você tem a entrega. Implanta um incremento para o uso do usuário final. Avaliação mais realística sobre o uso prático do software. Difícil de implementar para sistemas substitutos, devido aos incrementos possuírem menos funções do que o sistema que está sendo substituído. Com certeza, se você tem um sistema legado, um sistema antigo que você vai substituir, aquele sistema antigo, por mais que ele seja antigo e tenha lá os problemas dele, os bugs dele, as dificuldades dele, a qualidade ruim da interface dele, mas ele funciona e ele tem uso há vários anos. Aí você vai colocar um sistema novo, né, que o usuário ele vai ter que se adaptar àquele sistema novo, e além de se adaptar àquele sistema novo, o usuário ele tem menos funcionalidades, então ele pode, a princípio, questionar a qualidade daquele sistema. E o usuário, se você desenvolve um sistema para um usuário, para um cliente que não
compra a ideia, que não quer aquele novo software, é um risco, né? Isso é um risco que deve ser mitigado. Mas, em linhas gerais, a entrega incremental ela é uma boa prática, né? Por causa dessa avaliação real sobre o uso daquele software, né? Aí tem aqui o processo de entrega incremental, né? Como que funciona, né? Você tem as atividades aqui, definir o esboço dos requisitos, beleza? Então você tem os requisitos, você vai dividir esses requisitos em incrementos, aí você vai especificar, não, nesse incremento aqui eu vou desenvolver o requisito 2, 5, 6 e 20, né? Aí você vai projetar a arquitetura do sistema, eu vou desenvolver os incrementos de sistema, aí eu vou implantar os incrementos, né? Aí só que eu só vou fazer isso se, né? Não, aí beleza. Aí não, desculpa aqui, eu vi a seta aqui, tá errado. Desenvolver incrementos do sistema, depois eu vou validar os incrementos, integrar os incrementos, ou seja, testar os incrementos de uma forma completa, validar o sistema e implantar os incrementos. Caso o sistema esteja completo, sistema final. Caso contrário, né, sistema incompleto, eu vou desenvolver incrementos, validar incrementos, integrar incrementos, validar sistema, implantar incrementos, eu fico nesse loop aqui, né, até que o meu sistema esteja completo, né? Esse que é o processo de entrega incremental. Vantagens da entrega incremental. Os valores podem ser entregues ao cliente junto com cada incremento e funções do sistema ficam disponíveis mais rapidamente, isso já foi comentado. Primeiros incrementos agem como protótipos para ajudar a deduzir requisitos para os incrementos posteriores. Então, a própria prototipação, ela já é mais ou menos feita, né? Os primeiras entregas que você faz, eles funcionam como protótipos, né? Menor risco de falha do projeto, com certeza. Os serviços mais prioritários do sistema tendem a serem mais testados, né? Porque você, como teoricamente você entrega o que é prioritário primeiro, aquilo vai sendo testado ao longo dos próximos incrementos. Aí no final, quando você termina o sistema, aquilo já foi testado desde o primeiro incremento. Então a chance de ter bug, de ter problema naquelas primeiras entregas é menor, né? Mas tudo na vida tem o lado contra, né? Problemas da entrega incremental. A maioria dos sistemas requer um conjunto de funções básicas que são usadas por diferentes partes do sistema. Como os requisitos não são definidos em detalhes, até que um incremento seja implementado, pode ser difícil identificar funções comuns que são necessárias a todos os incrementos. A essência dos processos interativos é que a especificação seja desenvolvida em conjunto com o software. No entanto, essa pode entrar em conflito com o modelo de aquisição de muitas organizações, com certeza. Quem vai bancar isso, né? Parte financiada, nos quais a especificação completa do sistema é parte do contrato de desenvolvimento do sistema. Então tem essa questão aí contratual, né? Como que você vai fazer isso com a empresa? Porque isso pode gerar problema. Mas isso não está no contrato. Mas não era para fazer. Esse incremento. Então isso é difícil de gerenciar, né? Beleza. Agora, mudando de assunto, nós temos aqui um modelo espiral de Bowen, né? O que é isso aqui? O processo é representado, aí ele já está, da mesma forma que tem um modelo de desenvolvimento incremental, que tem um modelo cascata, tem também um modelo espiral de Bowen, né? Aqui ele já está, porque isso aí foi, esse tipo de modelo foi tratado de forma posterior nesse capítulo aqui de processos de software, né? Então ele está retomando aqui um conceito que a gente, de modelo, que a gente já viu na parte 1 da aula, da videoaula do capítulo 2, né? O processo ele é representado, mas nesse modelo, vamos praticar esse modelo aqui, entender esse modelo. O processo é representado como um espiral, ao invés de uma sequência de atividades com retornos. Cada loop na espiral representa uma fase do processo,
Não existem fases fixas, como especificação ou projeto. Os loops na espiral são escolhidos de acordo com a necessidade. Os riscos são avaliados explicitamente e resolvidos no decorrer do processo. Está aí o modelo de processo de software espiral de Boeing, né? Como é que ele é aqui? Eu vou explicar para vocês aqui. Ele começa daqui, né? Aqui, do centro dela. Essa revisão aqui, ela está deslocada. Essa revisão tinha que ser mais para cá, porque como que você vai rever uma coisa que você nem fez ainda, né? Isso aqui tá, essa parte da revisão aqui está deslocada. Mas a primeira coisa que você faz é o quê? Análise de risco, né? Então, você vai colocar os possíveis riscos do seu projeto. Primeira coisa. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer um protótipo. Aí desse protótipo você vai fazer o quê? O conceito de operação. O conceito de operação assim, como que esse sistema vai funcionar? Aí você faz um plano de requisitos, né? E esse plano de ciclo de vida desse software, né? Esse software aqui tem um ciclo de vida. Ele vai viver até quando, né? Então ele coloca essa etapa aqui no processo. Beleza, aí você faz uma nova análise de riscos, né? Aí faz o protótipo 2. Aí desse protótipo 2, aí tem a parte de requisitos. Esse requisito, esse S/W aqui, eu não estou lembrado o que é, desculpe, mas eu não estou lembrado. Vou olhar e depois passo para vocês. Aí você tem a validação de requisitos, aí você faz um plano de desenvolvimento, aí você vem nessa espiral aqui, faz uma nova análise de risco, prototipa, só que aqui já é o protótipo 3, depois faz o projeto de produto, depois faz o projeto de validação e verificação, faz o plano de integração e teste, depois faz novamente a análise de risco, protótipo operacional, ou seja, mais próximo do real, projeto detalhado, codificação, teste unitário, teste de integração, teste de aceitação, até você colocar em operação aqui o seu sistema, né? Aí ele tem 4 setores aqui. Nesse setor aqui você tem determinar objetivos, alternativas e restrições, né, aqui nesse setor, né? Então, que seria essa parte relacionada aqui a parte de revisão, né? Aí você tem que indicar, avaliar alternativas, identificar e resolver riscos, né? Então você vê análise de risco, protótipo, está tudo relacionado à parte de avaliar alternativas, identificar e resolver riscos. Aqui, dessa parte aqui é a parte do desenvolvimento, esse setor aqui do processo espiral de Boeing, desenvolver e verificar o próximo nível do produto. Então aqui são todas as atividades relacionadas a desenvolvimento, e nesse outro setor aqui você tem todas as atividades relacionadas a planejamento, né? Então planejamento, desenvolvimento, plano de requisitos, plano de integração é nesse lado de cá. Então o modelo de Boeing, ele é explicado dessa forma aí, né? Com esses 4 macro setores aqui, né? Aí, os setores do modelo espiral, definição de objetivos, são identificados os objetivos específicos para cada fase, né? Onde você quer chegar, né? O objetivo é isso, né? Avaliação e redução de riscos, desenvolvimento e validação e planejamento. Então, os setores do modelo espiral de Boeing, eles são esses 4: definição de objetivos, avaliação e redução de riscos, desenvolvimento e validação e planejamento, né? Então, se eu fosse dividir aqui em atividades aqui, né, em macroatividades, seria isso, né? Eu tenho os objetivos, avaliação, redução, né, desenvolvimento e validação, planejamento. E é claro que dentro de cada uma dessas macroatividades eu tenho as subatividades, né? Por exemplo, desenvolvimento, eu tenho aqui a parte relacionada ao projeto, eu tenho aqui a parte relacionada a teste, eu tenho a parte relacionada à codificação e etc. Esse é o modelo, então, de Boeing, né? Bem, agora tem aqui um exemplo aí
né, de um processo que ele é amplamente utilizado aí por empresas de fábricas de software, né, que desenvolvem software, né? Ele chama RUP, Rational Unified Process. É um processo genérico moderno derivado do trabalho em UML e processos associados. Então, ele é originário aí da UML, né? Que é uma linguagem de modelagem, né, de software, né? Então, a gente vai ver um pouco sobre ela mais para frente. Reúne aspectos dos 3 modelos genéricos discutidos previamente. Então, ele tem aspectos do modelo cascata, modelo de desenvolvimento incremental e do desenvolvimento utilizando reuso, né? Que são os 3 que a gente já viu. Geralmente descrito por 3 perspectivas. Você tem uma perspectiva dinâmica, uma perspectiva estática e uma perspectiva prática. Perspectiva é visão, tá? Uma visão dinâmica, né? Então, qual que é essa visão? Ela mostra fases no tempo. Uma perspectiva estática, ela mostra atividades do processo, né? E uma perspectiva prática, ela sugere boas práticas, né? Então, boas práticas no desenvolvimento de software é muito interessante, né? Então, você tem essas 3 perspectivas, visões aí. Aí você tem fases do RUP, né? Você tem basicamente 4 fases, né, na construção, que seria concepção, elaboração, construção, transição. Concepção, elaboração, construção, transição. Concepção, sempre é aquilo que a gente viu. Requisitos, né? Você definir requisitos. Elaborar significa projetar. Construir significa desenvolver o software. E transição é você levar isso para, né, implantar isso, colocar isso no cliente, né, em quem te comprou esse software. Então, repetindo, fase do RUP, concepção, estabelece o business case para o sistema, né, os requisitos, né, ele chamou aqui de casos de negócio, né, elaboração, desenvolve um entendimento da extensão do problema e da arquitetura do sistema, você vai elaborar, né, qual que é a arquitetura do sistema. Construção, projeta o sistema, programa e testa o sistema, né? É claro que essa parte de projeto, ela pode ser feita aqui na parte de elaboração, né? Por quê? Porque aqui, por exemplo, você pode projetar a arquitetura do sistema, né? Aqui é mais relacionado à implementação. Transição, implanta o sistema no seu ambiente de operação. Então, só refletiu aqui o que eu tinha falado anteriormente. Interação do RUP, né? Você tem aqui, ó, essa fase, interação de fase aqui nesse diagramazinho, né? Então, bom, o que é essa interação? Interação intrafase. Então, então você tem aqui a interação entre as fases, né? Da concepção para a elaboração, da elaboração para a construção, né? Cada fase é interativa aos resultados envolvidos incrementalmente. Então, cada fase conversa, né, uma com a outra, elas são interativas, né? Interação interfase, como mostrado pelo loop no modelo RUP, o conjunto todo de fases pode ser executado incrementalmente. Então, você pode repetir aqui, ó, esse processo de forma incremental. Mas sempre, olha, especifica, projeta, implementa, implanta, volta. Especifica, projeta, implementa, implanta, volta. E assim por diante. Então, o RUP, ele está próximo aqui do desenvolvimento incremental, né? Então, vou voltar aqui, beleza. As atividades, né? Workflows estáticos no RUP, né? Ele tem um nome aqui, ó, modelagem de negócios. Os processos de negócio são modelados por meio de casos de uso de negócio. Isso aqui é uma fase no RUP que ela é assim, isso aqui é um pouco mais avançado, porque é o seguinte,
você tem que entender, antes de especificar os requisitos do software, você tem que modelar o negócio do seu cliente. O que é isso? Como que funciona o negócio do seu cliente? Ah, seu cliente vende roupa. Ah, beleza. Como que funciona a venda de roupa dele? Ah, seu cliente vende semente para agricultura. Ah, como que funciona? Ah, seu cliente, ele tem uma granja, ele cria porco, ele cria frango. Como que funciona essa granja dele? Você entender e modelar o negócio dele, as atividades dele, como é que é o dia a dia dele. Isso é a modelagem de negócios, né? Gente, isso aqui, ó, a modelagem de negócio tem uma disciplina, um curso só para isso, né? Que aí você vai fazer os fluxogramas, vai mostrar as atividades envolvidas no modelo do negócio. Normalmente, você não precisa dessa etapa, assim, de forma... o cliente vai te passar ela vai, na especificação de requisitos, ele vai te, querendo ou não, ele vai te falar, olha, meu negócio funciona dessa forma, né? Então, nem sempre a modelagem de negócios, ela é praticada, né? Depois que você modela um negócio, você vem para os requisitos. Aí, o que são os requisitos? Atores, então são pessoas que interagem, pessoas ou sistemas, né? Desculpe, os atores podem ser algum programa, algum software. Atores que interagem com o sistema são identificados e casos de uso são desenvolvidos para modelar os requisitos do sistema. Então, beleza, né? A segunda parte aqui é isso. Aí, análise e projeto. Um modelo de projeto é criado e documentado com os modelos de arquitetura, modelo de componente, modelos de objetos, modelos de sequência. Então, aqui você tem um pouco de modelagem, então você faz a modelagem do seu software, né? Aí, nesse modelo, você tem modelo da arquitetura. Como é que é a arquitetura do seu software? Como é que é a interação entre os componentes? Como é que é a interação entre os objetos? Como é que é a sequência das ações, né? Então, você consegue analisar e projetar. Depois, você vem para um passo que é a implementação. Os componentes do sistema são implementados e estruturados em subsistemas de implementação. A geração automática de código a partir de modelos de projeto ajuda a acelerar o processo. Eu já falei um pouco sobre isso. Ferramentas de geração de código extremamente úteis em ambientes de desenvolvimento profissionais. Você não faz tudo do zero, você não faz tudo na mão. Você projeta o banco, aí você vai lá, pega uma ferramenta, ela consulta o banco e gera aquele mundaréu de código para você poder acessar o banco de dados. É assim que funciona. Ah, você tem uma ferramenta, tem ferramentas que a partir do banco de dados gera toda a codificação e gera também as telas, dependendo do formato, né? Então é muito bacana o uso de geração automática de código. Isso aí é extremamente útil no desenvolvimento, né? Teste. O teste é um processo interativo que é feito em conjunto com a implementação. O teste de sistema segue a conclusão da implementação. Então, você implementou, testou, né? Depois você vai implantar, né? Então, o que é implantar? Uma release do produto é criada. Você vai criar uma versão, né? O release a tradução é liberação. Você vai liberar o produto, né? Não tem, por exemplo, a Apple lançou o iOS 12.0. O Google lançou o Android 10.0. Isso são releases do produto, né? Distribuído aos clientes, aos usuários e instalados em seu local de trabalho. Isso é implantação. Gente, esse processo pode parecer simples, mas não é. Você está com o software pronto, testado na sua empresa. Beleza, você já tem uma base de dados lá que está funcionando, o teste foi feito, o sistema está... Você considera que ele está pronto para ser entregue. Aí você vai lá para o cliente implantar isso. Meu amigo, é 1 mês para implantar, o negócio dá certo. Essa é a fase mais crítica, no meu entendimento, é a implantação. Quando você vai implantar, é a hora que vai separar os homens dos meninos. É ali que o bicho pega mesmo. Por quê? Às vezes tem que corrigir bug lá na hora,
compila, gera, dá deploy, roda. Tem empresa que é muito burocrática para você implantar um sistema, aí você tem que estar com o usuário, você passa dias, se for fora da sua cidade, pode preparar, você vai ficar um mês fora da sua cidade para implantar um sistema. Claro que se for um sistema de médio porte para grande porte, né? Um sistema pequeno não, mas é muito crítico essa fase. A implantação, pode ser, o sistema está pronto, mas colocar ele em operação não é fácil, não é trivial. Aí você tem a parte de gerenciamento de configuração e mudanças. Esse workflow de apoio gerencia as mudanças do sistema. Gente, isso aqui é uma outra fase sensacional e fundamental no software, né? Que é a gestão de configuração e mudanças. Por exemplo, você vai desenvolver um software, você tem 2 pessoas desenvolvendo, né? Aí, às vezes, é muito comum você ter um arquivo de código, né? Sei lá, o arquivo principal de uma classe, e aquele arquivo ele é utilizado por 2 desenvolvedores ao mesmo tempo. E aí, como que você faz para fazer isso, né? Como que você cuida de um arquivo só, comum para 2, 3, às vezes tem uma equipe que tem 5 desenvolvedores, né? Para usar aquele arquivo, cada um quer colocar um trecho de código naquele arquivo dele. E aí, como que isso é gerenciado? Tem ferramentas para isso, né? Vou mostrar para vocês depois, né, as ferramentas de gerenciamento de configuração e mudanças, né? Por exemplo, você pode usar um repositório de software, né? Por exemplo, um GitHub, um SVN, um CVS, que são ferramentas que te propicia esse controle, esse versionamento do seu sistema. E isso é muito útil no desenvolvimento profissional, né? Você pode ter, por exemplo, aqui também ferramentas relacionadas a, por exemplo, controle de bugs e melhorias e novas características, né? Você pode utilizar ferramentas para esse propósito aqui também, né? Isso aqui é muito importante e isso aqui está ligado a todas as fases do projeto. Gerenciamento de projeto, esse workflow de apoio, gerencia e desenvolvimento do sistema. A gestão do projeto, ela é tanto no nível técnico, tecnológico, né? Codificação, teste, validação, integração, projeto do software, né? Quanto do nível de custo, de tempo, prazo de entrega, né? Gerenciamento de projeto é uma atividade extremamente relevante, né, e extremamente fundamental no processo de desenvolvimento de software. E aqui tem um meio ambiente. Este workflow está relacionado com a disponibilização de ferramentas apropriadas para a equipe de desenvolvimento de software. Meio ambiente, acho que está errado essa tradução aqui, ó. É só ambiente, né? Meio ambiente dá a sensação de... É ambiente, é o ambiente de desenvolvimento, né? Quais são as ferramentas usadas, né? Aí você, por exemplo, você vai... Isso aí depende muito da tecnologia. Por exemplo, se você vai desenvolver um software em Java, um software web em Java, aí você pode usar, por exemplo, um ambiente de desenvolvimento, por exemplo, o Eclipse ou o NetBeans. Não, eu vou desenvolver um código, um software em C#, aí você vai usar um ambiente de desenvolvimento Visual Studio, né, da Microsoft. Eu vou utilizar o banco de dados SQL Server, aí você vai precisar de uma ferramenta para gerenciar o banco de dados SQL Server, por exemplo, sei lá, o Management Studio, né? SQL Server Management Studio é uma ferramenta que gerencia o SQL Server. Não, eu vou utilizar o banco de dados Oracle, aí você vai utilizar a ferramenta específica para administrar o banco de dados Oracle, e assim por diante. Então, o ambiente, né, ele é essa disponibilização de um conjunto de ferramentas apropriadas para a equipe de desenvolvimento, né? O cara não vai desenvolver o software dele num bloco de notas, né? Apesar de que tem desenvolvedor que utiliza o bloco de notas para desenvolver o software, mas na prática a gente sabe que tem ferramentas mais que permitem essa melhoria e essa otimização em relação ao ambiente de desenvolvimento, né? Então, é isso, esses são os workflows do Ruby. O Ruby é um excelente modelo, né, de
é um excelente processo que pode ser usado no desenvolvimento de software. Ele tem todos esses workflows aí que são bastante úteis. Boas práticas do RUP: desenvolver software interativamente, planejar incrementos baseando-se nas prioridades do cliente e entregar as de prioridade mais alta primeiro. Você vê que ele é bem... Qual que é o modelo do RUP? Ele é mais modelo desenvolvimento incremental, né? Gerenciar os requisitos, documentar explicitamente os requisitos do cliente e manter registro de mudança desses requisitos. O RUP prega isso, mas no desenvolvimento incremental, documentação é a mínima possível, né? Usar arquitetura baseada em componentes, organizar a arquitetura do sistema como um conjunto de componentes reusáveis. Isso é uma boa prática do RUP, né? Por exemplo, você vai desenvolver o seu sistema, ele é um sistema que usa uma arquitetura MVC, Model View Controller. Essa arquitetura, ela é amplamente reusável, né? Porque, por exemplo, Model View Controller, o View, ele pode ser web, ele pode ser desktop, ele pode ser um smartphone. Então, mas aí você pode utilizar o controller e o model único para todos esses views. Então, você está criando componentes reusáveis, né? E o RUP prega isso como boa prática, né? Modelar o software visualmente, né? É uma boa prática. Então, por exemplo, use modelos gráficos UML para representar as visões dinâmicas e estáticas do software. Então, aqui ele fala um pouco sobre isso, né, que é na parte de análise e projeto. Você vai criar aqui modelos da arquitetura, modelo de componente, modelo de objetos, modelo de sequência, e a UML permite você criar todos esses modelos, né? Verificar a qualidade do software, garante que o software atenda aos padrões de qualidade organizacional, controlar as mudanças, está especificado nisso no RUP, né? Bem, é isso, em linhas gerais. Bem, o que a gente viu, pontos importantes nessa segunda videoaula, né? Os processos devem incluir atividades para lidar com mudanças, isso a gente viu que é muito importante. Os processos devem ser estruturados para evolução e entrega interativa, que é aquela entrega incremental. E o RUP, Rational Unified Process, é um modelo de processo genérico moderno organizado em fases, que seriam essa concepção, elaboração, construção e transição, mas que separa as atividades dessas fases, né? Por exemplo, requisitos, análise, projeto, né? Gerenciamento de projeto, gerenciamento de configuração e mudança, teste, modelagem de negócio, que eu falei, né? Que é a primeira fase do RUP, né? Então, em linhas gerais é isso, pessoal. Até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos.